Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 27 de janeiro de 2017. Em São Paulo são pontualmente 10 horas. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o que nós vamos discutir hoje é o tema que você escolheu na última enquete. Como redigir uma proposta de compra? Para bater um papo sobre este assunto, nós estamos com a nossa convidada, que é a nossa conselheira do Cresce São Paulo, doutora Maria Regina de Castro Busnello, que é professora, ministra um curso de documentação aqui para os corretores na sede do Cresce, leciona em faculdade, coordena cursos em faculdade e por aí vai. É uma pessoa do ramo, corretora de imóveis, experiente, tem uma experiência também como advogada. Doutora Maria Regina, obrigado por sua participação na nossa edição do Cresce Esclarece, 27 de janeiro de 2017. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. É sempre um prazer atender o seu convite e espero agregar, conhecimento a todos que estão nos vendo. Com certeza a doutora Maria Regina vai agregar em muito. Por quê? Porque eu andei olhando várias propostas de colegas corretores e eu fiz uma mescla e montei uma proposta, da Maria Regina, meio cabeluda. Nós vamos discutir ela, não é? Em relação ao CDC, Código de Defesa do Consumidor, ao Código Civil, onde o corretor está citado no Código Civil brasileiro. Nós vamos discutir sobre todos os assuntos, o que pode, o que não pode, se vale a pena, se não precisa colocar, e por aí nós vamos discutir. Eu trouxe aqui uma proposta que ela é proposta, ao mesmo tempo é um contrato, e por aí vai. Então nós vamos discutir esse título com a doutora Maria Regina. Doutora Maria Regina, está aqui o que eu captei aí, fiz uma mescla, e coloquei como contrato de mediação para aquisição de imóvel residencial e outras avanças. Outras avanças naquele sentido de profissional liberal, corretor de imóvel. Tá certo? Tem como melhorar? Podemos mudar? Pode ser uma coisa mais simples? O que a senhora diz disso aqui? Então, Gilberto, eu entendo que pode ser um pouco mais simples, toda negociação, ela tem fases até chegar à conclusão. Primeiro nós temos a fase na qual as pessoas, os interessados, eles vão tentar chegar a um consenso. E esse entendimento, ele se transforma na proposta. E a proposta, ela pode sim ser um documento mais simples, Mas, ao mesmo tempo, o corretor de imóveis, ele tem que adotar algumas providências. Por exemplo, ele tem que ter uma autorização para comercialização daquele imóvel. Então, ele já tem que começar documentando essa participação dele. Então, eu teria uma autorização e, a partir daí, faria a proposta. A proposta ela pode ter vários nomes. O importante é que ela tenha algumas características principais. Por exemplo, qualificação das partes. Aqui, vamos lá, contratante. Seria o nosso cliente interessado na compra. Qualificação dele, qualificação completa. Teria que colocar a qualificação completa dele, Sim, a qualificação completa, ela vai englobar o nome, o nome RG. pode abreviar? Não, melhor não, em documentação não. Nunca, Então, contrato, eu nunca devo abreviar um nome. O nome deve ser completo para que a pessoa fique devidamente identificada. Então, eu vou colocar o número do RG, o CPF, o estado civil, a profissão. Então, todos esses dados, eles são extremamente importantes para que aquela pessoa fique identificada. Residência. Residência. É importante na residência colocar o CEP? É importante porque facilita, Então, o CEP, a cidade, o estado, todos esses dados vão formar a identificação dessa pessoa. Estado civil, casado, regime de casamento, se solteiro, se viúvo, se separado, se divorciado, tudo isso temos que colocar. Então, é de extrema importância, sim. O estado civil, ele, em algumas situações, ele vai fazer toda a diferença. Por exemplo, para quem está propondo, em tese eu posso propor uma aquisição de um bem e o meu cônjuge não precisa assinar. Mas quando eu dou o aceite, aí nesse caso sim, ambos precisam assinar.
na minha colocação, o contratado que eu cito aqui é o corretor de imóvel, porque ela está lá em cima, contrato de mediação seria o contratado do corretor de imóvel. Então ele colocaria toda a qualificação dele, né? Conforme diz aqui embaixo, que as partes estão identificadas entre si e acertaram a mediação. Muito bem. Aí coloca aqui uma cláusula primeira, que esse instrumento tem como objeto, a contratação, é uma prestação de serviço, né, doutora? Ele está um pouco mesclado em relação à contratação do profissional e apresentação da proposta. Poderia também constar uma autorização para propor compra de imóvel. Então, aí eu colocaria, né, a qualificação do corretor e a proposta logo em seguida. E agora, na cláusula segunda aqui, está aqui, ó. Aqui o contratante declara expressamente que anteriormente à assinatura desse contrato tomou providência, teve conhecimento do seguinte. Quando eu coloquei isto aqui, é pensando no Código Civil, né? Que o corretor ele não pode omitir nada. Então, se a pessoa está vendendo um apartamento, por qual motivo ele está vendendo? Ah, tem um vizinho que ele deixa de tomar remédio, ele fica gritando de madrugada, e eu acordo cedo, e, né, a pessoa pode acordar cedo, e se ele compra, ele pode se sentir prejudicado por isso. E aí ele pode mover uma ação de percas e dano, que dá problema para o corretor, isso é mais Regina? Então, pode dar. Eventualmente, o corretor ele tem que avisar todos os problemas, né, em relação àquele imóvel, à localização. Então, é uma obrigação do corretor ele ser transparente com o cliente, informando exatamente eventuais problemas que ele venha a ter naquele local. Eu também reputo bastante difícil, né, que o corretor saiba toda a situação. Muitas vezes ele não sabe. Então, aquilo que ele não tem conhecimento, ele não é obrigado realmente a repassar. É importante, né, o cliente, quando compra algum imóvel em condomínio, ele ter ciência, não é, do regulamento interno do condomínio, né? Não é importante ele saber disso? Quando ele está adquirindo uma unidade num condomínio, é importante que ele conheça as regras também para evitar, né, problemas posteriores. Futuro, né? Informação de mais condômino, tudo bem? Vamos lá. Ter conhecimento do valor da despesa condominial. É importante ele saber. Agora, quando se fala em despesa condominial, a gente tem que pensar numa coisa. Será que esse condomínio está sofrendo alguma ação de algum empregado? E se o condomínio já está meio lá na tangente, R$1.000, poderá aumentar para 1.300, 1.500. E o cliente pode reclamar sobre essa questão. Por isso que a gente costuma dizer que é bom o corretor, ele, quando for solicitar a documentação do vendedor, também ter alguma coisa do condomínio para ver se não tem esse problema, não é? Então, é importante, Gilberto. Como pode ser feito isso? Com o CNPJ do condomínio, eu consigo fazer a pesquisa, tirando todas as certidões também em relação ao condomínio, além das certidões dos vendedores. Então, eu vou tirar distribuidor civil, vou tirar todas as certidões, protesto, Justiça do Trabalho, porque eventualmente pode ter um empregado que está acionando o condomínio e depois esse valor a ser pago, ele vai participar de um rateio, né? Então, no final, quem está adquirindo o imóvel vai acabar tendo que pagar também a dívida que o condomínio tem. E ele nem conheceu esse empregado, vai pagar ele, também. Né? Vamos seguindo aqui, ó. Obter informação, então, essas cláusulas que eu coloquei aqui, ela não há necessidade de colocar, mas o corretor, vamos dizer, se ele falar verbalmente, não é? E o cliente não poderá dizer, você disse, acho que você não disse, não fica o diz que disse e não disse, para evitar problema. Como é que a gente poderia, vamos dizer, para evitar futuros problemas do disse e não disse? Seria bom escrever, não há necessidade, faz um contrato, coloca no contrato, como é que seria melhor? Então, nós podemos fazer uma proposta simples, né, dizendo que o vendedor está ciente de que o imóvel tem condições de ser vendido. Então, essa proposta, ela vai se transformar depois num contrato. E nesse contrato, eu vou estabelecer todas as condições e cláusulas em que essa negociação será feita. Depois, ele se transforma numa escritura, né, e essa escritura vai a registro. E nós temos aqui a pergunta do Carlos Roberto Antonielli. Ele está via Facebook. Ele está perguntando assim,
Qual é o valor máximo no caso de inadimplência? Inadimplência ou desistência seria, né? Que poderá colocar como uma cláusula penal na proposta. Pode colocar isso na proposta? Se a pessoa se arrepender, vai ter que pagar honorário, tem uma multa. Proposta é um documento inicial onde tudo vai começar, né? Onde tudo vai começar. É importante, né, deixar claro que enquanto eu estou negociando e nada foi assinado, eu não tenho obrigação. Posso sair, virar as costas e não tenho obrigação. Agora, a partir do momento em que eu formalizei a proposta e que houve o aceite, aí essa negociação ela já obriga as partes, porque gera expectativa, né? Então, a pessoa fez a proposta, o outro deu o aceite e está tudo, em tese, está tudo certo. Então, isso já gera uma expectativa. Normalmente, essa situação de quanto eu vou fixar se houver desistência, ela é bastante delicada, tá? Porque eu posso colocar um valor e depois esse valor vir a ser discutido em juízo, né? Então, se uma multa for muito alta, normalmente fixa-se um valor suficiente para que o corretor que prestou seus serviços, ele não saia prejudicado, até pode-se colocar na proposta que eventualmente, se houver desistência, o corretor fará jus ao recebimento de X pelos seus serviços. Normalmente não é o valor total da comissão, tá? Mas isso costuma ser discutido em juízo quando acontece. Numa proposta, caso a pessoa queira, o colega corretor queira, ele pode digitar as cláusulas todas e fazer um quadro resumo final, pode ser colocado, porque antigamente a gente usava muito no lançamento isso, quadro resumo, para facilitar a vida do corretor no plantão. Sim, pode. Ele pode ter um modelo, né, básico, é mais ou menos isso, né? Isso. E ele pode colocar, sim, os quadros, de acordo com o quadro 1, que é a qualificação, o quadro 2, a definição do imóvel. Então, não vejo problema. Dionísio Pimentel está no YouTube. Ele diz aqui, por que algumas empresas pegam um sinal de 5 mil e outras exigem em torno de 10% do imóvel? Ele está fazendo essa pergunta, por quê? E eu faço também já uma pergunta. Uma proposta assinada, a gente já é obrigado a pegar o sinal naquele momento? E se o vendedor aceita, eu repasso para o vendedor, a gente poderá ter um risco. Então, normalmente, a gente, vamos dizer assim, o sinal seria o complemento daquilo que ele escreveu. Precisa pegar numa proposta já o sinal? Olha, esse sinal ele é mais utilizado como para fixar um comprometimento, né, das partes. Para demonstrar o interesse de aquisição desse comprador. Em relação àquela negociação. Esse valor, normalmente, é quem está fazendo, quem está levando essa negociação, o corretor, ele vai ver qual é o valor adequado. Eu não recomendo que o valor de entrada, de sinal, de princípio de pagamento, ele seja repassado para o vendedor. A recomendação seria de que seja pego um cheque calção e esse cheque permaneça em poder do corretor. Então, ele será mais, ele lida mais com a parte psicológica, né? Olha, eu já dei o cheque, a negociação já está entabulada e eu não costumo lidar com dinheiro nessa primeira... É porque é um risco. Você passa por vendedor, a certidão vem todas elas positivas, não pode vender imóvel, a pessoa gasta o dinheiro, como é que fica o corretor nessa situação? É Exatamente. Difícil, né? Agora temos aqui a colocação do Weber Fernandes, está no YouTube também. Se o proprietário desistir de assinar o contrato de compra e venda, isso quer dizer, pelo que eu entendi, ele já assinou a proposta, né? Depois o corretor ter providenciado a minuta, a documentação, né? O corretor pode, por exemplo, reter esse sinal e pleitear honorário, como é que fica essa questão? Tem nada a ver, né? Sinal não é dele, é do proprietário. Exatamente. Né? Então, ele
poderia eventualmente fazer constar da proposta que se uma das partes desistir, né, ele fará jus, é como eu falei anteriormente, há uma determinada remuneração para pagar o trabalho já que ele fez. Nesses casos, normalmente, precisa se apurar de quem foi a responsabilidade, né? Se o comprador desiste, a responsabilidade é dele. Precisa se verificar se essa desistência não foi justificada, né? Se não tem alguma certidão que justifique. E como eu falei anteriormente, essa é uma das situações mais difíceis, porque costuma terminar num processo, tá? As partes vão discutir, se o corretor faz jus, o corretor ele pode buscar a remuneração dele, da parte responsável pela desistência. Ele pode ir no juizado especial, né, ou juizado de pequenas causas, levando toda a documentação que ele tenha, comprovando que ele participou dessa negociação e que ele faz jus ao recebimento. Por isso, na proposta, é interessante constar que ambas as partes estão cientes de que, se houver desistência, a parte responsável vai arcar com o pagamento dos honorários. Aí entra um documento importantíssimo, a autorização do vendedor, né? Também. Tem a prova que o vendedor o autorizou por escrito, que ele, não é? Exatamente. E sem isso, você falou, não te autorizei, vai ficar uma palavra contra a outra. Exatamente. E normalmente o vendedor vai acabar ganhando. Então é necessário, é um documento básico, né, para iniciar, que ele tenha autorização. Juizado especial civil, salvo engano, até 40 salários, né? É 40 salários? Por ser remuneração de profissional liberal, ele não teria, em tese, o valor limite. Tem aqui uma colocação do Yuri Esperandio. Fiz a reserva de um apartamento, até agora está reservado para mim. E dizem estar avaliando a proposta. A construtora pode aceitar outras propostas com valores superiores aos oferecidos por mim? Normalmente, quando é empreendimento, é tabela. Se você fez dentro da tabela, muito provavelmente a construtora vai aceitar, não é? Se está abaixo da tabela, é óbvio que se alguém fizer a proposta dentro da tabela maior, ele vai aceitar outra, não é? Sim. É o direito dele, né? Então, a proposta, quando eu apresento a proposta, a pessoa o vendedor, ele não é obrigado a aceitar aquela proposta. Ele vai estudar a melhor proposta, né? Então, não está vinculado ainda. Eu posso escolher um outro comprador que me ofereça um valor mais atraente, tá? Prazo de validade para o vendedor assinar a proposta. É bom colocar na proposta? Sim, tem que ter um prazo de validade, né? Então, eu vou colocar que durante ela terá, né, validade no período de 8 dias ou de 5 dias. Quando ele posso colocar um período maior também, mas ela tem que ter validade, porque a partir do término, né, do período estabelecido, eu não tenho mais que me vincular àquela proposta. Na minha proposta que eu montei, eu coloco aqui, doutora Maria Regina, a questão da contraproposta. A contraproposta tem que ser sempre por escrito. Pode ser até escrito manuscrito, né, à mão, no verso da proposta, com data, com assinatura, e o local que o comprador assina também aceitando. Não é isso? Não pode ser verbal, né? Em tese não, né? Porque ela tem que ser inequívoca. Então, o ideal é que toda essa documentação, ela seja feita por escrito mesmo, com as características. Quando eu faço uma contraproposta, eu estou negociando novamente. É uma nova proposta. É uma contraproposta, então ela tem novas bases, fixa novas condições, então é uma nova proposta. Na proposta vem a condição também do honorário do corretor de imóveis, que normalmente é pago por quem está vendendo. Caso nesse diálogo, nessa conversa de proposta contra proposta, por aí vai, aí chega-se numa decisão que o vendedor diz, eu aceito, mas o comprador teria que pagar os seus honorários. Teria que constar lá nessa proposta, é isso? Vai ser uma das condições da proposta. Tá? É importante, né? Porque hoje o cliente comprador pode pagar, já está decidido pode isso. Pode pagar, né? Não tem empecilho, né?
Então, as partes podem dividir, as partes podem negociar de acordo com a sua livre vontade. Eu também coloco mais uma cláusula como quarta aqui. Assinou a proposta, é importante o proponente receber uma via dessa proposta assinada pelo vendedor, para ele não alegar dizendo que ninguém me falou nada, comprei outro. A proposta, quando ela tem o aceite, imediatamente eu tenho que levar ao conhecimento do proponente. E esse proponente, ele tem que assinar que ele recebeu, porque a partir daí já está valendo, né? Então, no início da negociação, enquanto não tem nenhum documento assinado, as partes não estão vinculadas, elas não têm obrigações, elas estão tentando chegar a um termo em relação àquela negociação. A partir do momento em que a proposta é assinada, eu já tenho um vínculo, né? Eu não posso simplesmente virar as costas e sair andando, porque toda contratação ela tem que ter o princípio da boa-fé. Então, eu faço a proposta, a pessoa assina o aceite, eu recebo, que é de extrema importância, que o corretor profissional, ele leve para o proponente, né? Essa negociação toda tem que estar sempre documentada. Então, é muito importante que isso seja feito. E eu coloco aqui uma cláusula também, onde fala que o vendedor teria que assinar em 7 dias. O Código de Defesa do Consumidor tem um detalhe que a pessoa pode desistir até 7 dias. Como é que é isso, doutora? Essa cláusula, essa desistência, que consta, né, um artigo que consta no Código de Defesa do Consumidor, as pessoas confundem bastante. Então, o que acontece? Se eu estou fazendo um contrato particular, pessoal, nós estamos fazendo, eu estou comprando um imóvel seu, né? Essa cláusula ela não pode ser utilizada, tá? Então, eu vou usar as cláusulas do Código Civil específicas para contrato. Agora, se eu estou adquirindo imóvel de uma construtora, um imóvel na planta, aí sim, eu posso desistir em 7 dias. Mas não é qualquer compra. Eu posso desistir em 7 dias se a compra foi feita fora do estabelecimento comercial. E aí sim tem uma discussão, porque alguns autores, né, que escrevem sobre a matéria, eles discutem o seguinte: espera aí, mas se eu estou no estande de venda, eu não estou dentro da empresa. Eu não estou comprando dentro da empresa. Então, aí sim eu posso desistir. Agora, se eu vou ao estande de vendas e eles falam, olha, você vai assinar o contrato na empresa amanhã, aí acabou. Não tem mais, eu não posso me utilizar desse artigo do Código de Defesa. Coloquei uma cláusula aqui como cláusula sexta, que diz assim: em vindo ser aceita a proposta pelos vendedores do imóvel, ou sendo aceita a contraproposta pelo contratante, e inexistindo qualquer óbice contra a documentação, né, a ser apresentada pelos vendedores, aí eu falo que eu tenho um quadro resumo, tá? Dessa maneira, vindo o contratante, o comprador, arrepender-se ou desistir do negócio, por consequência, o negócio não vai se efetivar. Em virtude do arrependimento ou de existência da parte do contratante, é lícito lhe será o contratado exigir do contratante, e pronto, o pagamento de seus honorários, que estará previsto no Código Civil Brasileiro. Pode ser feito isso? Ou ele tem que ter um motivo para poder desistir, um motivo que vá convencer qualquer juiz? Normalmente, quando eu assino um contrato, uma proposta, qualquer documento, eu só vou poder desistir justificando, né? Se eu não tenho justificativa, eu não posso, eu vou estar prejudicando a parte contrária. E todo aquele que causa prejuízo a alguém é obrigado a indenizar. Então, isso será discutido normalmente, como eu venho insistindo, vai ser discutido em juízo. Porque eu posso colocar, mas muitas vezes essa cláusula, essa multa, essa penalidade, ela vai ser discutida, porque a pessoa pode justificar a desistência, ela pode entender que está muito acima, aquele valor do que ela deveria ser penalizada, então tem que ter um certo cuidado. Muito bem, já estou aqui quase no final aqui da minha proposta e eu vi corretor que tira a proposta, ele assina na testemunha. É complicado, porque num documento
Ele assina, não, ele numa assinou, negociação, é normal, né? Numa negociação em que eu estou envolvida, por exemplo, como corretora, eu tenho interesse. Então, eu não devo assinar como testemunha. A testemunha deve ser uma pessoa isenta daquela negociação, tá? Celso Câmara ou Câmara, São Paulo, ele diz assim: oi, não sei se vai interessar. Vai sim, tudo que chega aqui interessa, viu, Celso? Mas zelador e síndico, eles não são corretores, eles não estão infringindo a lei? Claro que estão. Eles estão exercendo uma atividade sem o ser. Zelador é para zelar, né? Síndico é síndico. Exceto se for um síndico corretor, também corretor, ou zelador. Tem muitos zeladores que tem o Cresce. Atualmente, né? sim. Mas porém, ele está trabalhando para o condomínio, ele não pode exercer outra atividade do condomínio, pode mandar ele embora, por ele estar também exercendo a segunda atividade dele lá no trabalho dele, não pode, né? Mas nesse caso, se você souber, então não sai do Cresce, manda para a gente que a gente manda a fiscalização lá, dar uma olhada lá, mas tem que ter, vamos dizer, prova, né? Tem que ter uma placa, tratar com o zelador, porque senão fica difícil, né? O agente não tem como pegar essa pessoa. Só mais uma pergunta para a gente finalizar. Proposta via e-mail, vale e tem uma segurança jurídica forte ou é mais ou menos? Então, Gilberto, a proposta via e-mail, ela pode ser válida, mas essa documentação, ela tem que chegar de forma inequívoca. Então, eu costumo documentar ainda tudo isso, colhendo assinatura. Eu acho que é uma medida preventiva, né? Para evitar depois um problema. Tudo que nós pudermos fazer no sentido de evitar um problema lá na frente, eu devo fazer, né? Então, eu costumo dizer que nós aprendemos com os nossos erros. Então, quando a pessoa erra e ela vê que alguém negou, eu posso negar, não te mandei aquele e-mail, né? Então, o que vai acontecer? Da próxima vez, eu já aprendi e não vou fazer da mesma forma. Regina, muito obrigado por sua participação. E eu é que agradeço, né, o convite, a oportunidade e espero ser convidada novamente. Muito obrigada. Se Deus quiser, quando o tema for pertinente, ela será a nossa convidada, porque ela atua nessa área. Ok, colega? Então, para vocês, muito obrigado pela carona, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, bons negócios, beijo no coração. Tchau.